de casos de corrupção em violação da Constituição e da lei. O Presidente da República transformou o Estado angolano em agente corruptor, que promove, estrutura, alimenta e institucionaliza a corrupção, tanto a corrupção ativa como a passiva. Consequentemente, o país está sendo governado por um Estado frágil, falhado e perigoso. A crise social atingiu níveis catastróficos, sem retorno, caracterizada por inflação descontrolada e custo de vida insuportável, elevados níveis de pobreza sem precedentes, degradação do sistema de saúde, desinvestimento na qualidade do sistema público de educação, desorganização do sistema econômico e financeiro, deterioração contínua das vias rodoviárias, inexistência do sistema de saneamento básico, aniquilamento das políticas de prevenção, destruição da base de princípios ético-morais da sociedade. A retórica sobre o combate cerrado à corrupção foi simplesmente um apanágio para lubriar e manipular a opinião. Como será a coabitação? Que agenda vai o Presidente da República executar? Vai adjudicar alguns contratos aos outros membros do regime? Ou vai continuar a beneficiar apenas os seus apoiantes e bajuladores? Vai abrir a comunicação social ao pluralismo e à democracia? Ou vai continuar a colocar os interesses públicos, os órgãos públicos de comunicação social, ao serviço do partido do regime? Eu repito, vai abrir a comunicação social ao pluralismo e à democracia? Ou vai continuar a colocar os órgãos públicos de comunicação social ao serviço do partido do regime? Vai tratar os partidos políticos todos como... Desde a independência, já houve 4 alterações e nenhuma delas melhorou as condições de vida das pessoas. Nenhuma. A primeira alteração foi aprovada pela Lei número 3/80, de 26 de abril, que criou a província do Bengo, só para evitar o debate autárquico e distrair as atenções dos cidadãos da crise de liderança que o regime enfrenta. O regime está profundamente dividido, sem agenda, sem legitimidade e sem qualquer capacidade para continuar a governar. O regime já não está a pensar o país, porque se estivesse, punha as autarquias a funcionar em pleno e aliviava a pressão sobre o Presidente da República. O Presidente deve estar a atravessar uma grave crise de confiança. Um daqueles momentos da vida em que uma pessoa já não sabe em quem confiar. Já não sabem quem está contigo e quem não está. Todos aparecem a sorrir, mas você não sabe se o sorriso é de bajulação, de falsidade ou de traição. O beijo de Judas. Mas é preciso garantir que todo o processo decorra em paz e em fraternidade. Somos todos irmãos e queremos o melhor para o nosso país. É Angola que está em causa. A segurança pessoal de todos deve ser garantida. As ideias, as propostas, as diferenças devem continuar a ser discutidas com respeito e elevação. Quanto à crise de liderança, esperamos pelo veredito do Tribunal Constitucional e continuaremos a trabalhar junto dos colegas do Grupo Parlamentar do MPLA para que tenham coragem de fazer o mesmo, colocando-se abertamente do lado certo da história, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição. Desejamos, sinceramente, que o MPLA seja bem-sucedido na sua primeira experiência eleitoral, de organizar eleições internas
transparentes, com candidaturas múltiplas e que se transforme a crise atual numa oportunidade para democratizar a si mesmo e, consequentemente, desbloquear o processo de democratização de Angola. Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, por favor. Está lá um jornalista. Ali. Tem outro jornalista? Ali. Anos ao nosso país. Estava a colocar uma questão, quero saber, foi aqui apresentada a posição do Grupo Parlamentar da Vida, são a revisão do Código de Estatuto. Se pretende, tendo em conta que vem pela Câmara de Via Parlamentar, caso seja aprovada a proposta, qual será o próximo passo? Saudações. Muito bem. Então, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Sobre a primeira questão, nós não temos nenhuma dúvida que a divisão política, a proposta de divisão política administrativa do país, primeiro discutida em fevereiro, para a criação de mais 2 províncias, de 18 para 20, e o aumento do número de municípios, de 164 municípios para 325 municípios, obedece a um expediente eminentemente eleitoral. Não nós temos nenhuma dúvida. Os angolanos sabem que o MPLA tem estado a perder, oficialmente, 10% de votos em todos os ciclos eleitorais. Em 2008, o regime atribuiu-se 81%. Em 2012, de 81% para 71% de votos. Em 2017, de 71% para 61%. E em 2022, de 61% para 51% de votos. Está no limite. Portanto, com esta tendência de decréscimo, em 2027, o MPLA vai ser reduzido a 41% de votos. Agora, existe aqui alguma engenharia de contrariar esta tendência. Primeiro, julgavam que devia ser só com a criação de 2 novas províncias, portanto, e obviamente passaríamos de 220
mandatos atuais da Assembleia, deputados atuais, para 230. Não estando satisfeito com as contas feitas, vão projetar mais uma província. Passar-se de 230 deputados em 2027 para 235 deputados. O país precisa mesmo de uma Assembleia Nacional de 235 deputados? Não precisa. O país não precisa. Mas nas contas do regime, na estratégia da fraude eleitoral, o regime precisa disso. Portanto, é um expediente de sobrevivência política do regime. Se nós estivéssemos a ser governados uma perspectiva patriótica e, sobretudo, com visão de Estado, nesse preciso momento, Angola não sequer perderia um minuto para falar de divisão política administrativa. Nesse preciso momento, a agenda dos angolanos e do Estado devia ser o cumprimento da Constituição. O que a Constituição manda fazer? Implementar as autarquias locais. Onde se realizam as autarquias organizam-se e realizam-se nos municípios. Mas o Estado pode criar outros entes supramunicipais ou inframunicipais. Os entes supramunicipais vão corresponder à província. Nos termos do artigo 5º da Constituição da República de Angola, a República de Angola organiza-se por províncias, municípios e comunas e outros entes. Portanto, o nível supramunicipal corresponde à província. O nível inframunicipal corresponde à comuna ou distrito, no caso do meio urbano. Esta devia ser a agenda do Estado angolano. Implementar autarquias. Vejamos a gravidade da crise de governação que Angola vive. Um partido como o MPLA, com a sua história que nós respeitamos, o seu governo apresenta em fevereiro uma proposta para a divisão política administrativa do país, de 18 para 20 províncias, de 664 municípios para 325. E ali já houve um recuo, que a primeira ideia seria criar 581 municípios. 3 meses depois, alguém se recorda, a partir de um gabinete devidamente identificado, que não. Afinal, não são só 20 províncias. Tem de ser 21 províncias. Mas é assim que vamos governar o nosso país. É assim que devemos tratar a coisa pública. E envolve recursos. Criar 3 províncias significa nomear 3 novos governadores provinciais. 3 vezes 2, no mínimo 6 vice-governadores provinciais. Estamos a aumentar despesa. Será que pagar mais um governador, mais 3 governadores, mais 6 vice-governadores e os diretores, chefes de departamento, isto tem de facto impacto na vida das pessoas? Não. Mas para a sobrevivência do regime, implica redistribuir os rendimentos para o regime, faz sentido. Infelizmente, é um expediente iminentemente a pensar no ano de 2027. E mais, a divisão dos municípios do país, mais 161, de 161 para 325 municípios, é a projetar as autarquias. O regime sabe, com a divisão atual de 164 municípios, vai perder na maior parte dos municípios. Seguramente vai perder. Porque, atenção, não vamos confundir eleições autárquicas com eleições gerais. São coisas diferentes. Mas há uma insatisfação geral. Vai ser mais difícil para o regime fazer fraude nas eleições municipais. O MPLA tem consciência disso. Portanto, o que eles querem fazer? Aumentar o número de municípios, de 164 para 325 municípios, mas realizar autarquias em menos de 100 municípios. Em menos de 100 municípios. A grande maioria dos municípios continuarem a nomear. E bloquear a governação dos municípios onde, seguramente, a UNITA, a Frente Patriótica, deverá governar. A sociedade civil.
A estratégia é essa. Portanto, e aqui vou aliar esta questão à pergunta colocada pelo seu jornalista. O MPLA tem maioria parlamentar. Muito bem, tem maioria parlamentar, oficialmente. Mas quem tem a maioria social? Uma coisa é a maioria parlamentar oficial. Outra coisa é a maioria social. Façamos um pequeno exercício. Senhor jornalista, convido a sair agora, aqui, conversar com os angolanos, quem quer a divisão de Luanda. Entre criar melhores condições nos bairros de Luanda, agora, usar os recursos da divisão política administrativa para promover emprego, para capacitar as nossas empresas a gerar postos de trabalho e fazer a divisão administrativa de Luanda, seguramente, a grande maioria, inclusive militantes do MPLA, deverão rejeitar essa proposta de divisão administrativa. Portanto, nós não estamos preocupados com a divisão, melhor, com a maioria parlamentar. Os angolanos, a grande maioria social, ficou evidente pela reação pública, os angolanos rejeitam essa proposta. Mas atenção, estamos a chamar a atenção às pessoas que são um expediente para desviar o foco da crise. O MPLA vive uma grave crise de liderança. Grave crise de liderança. Senhora jornalista, vamos agora responder à segunda questão. Os atos do MPLA respondem a essa preocupação. Quem vai imaginar que o porta-voz do partido que está no poder, membro do Bureau Político, membro do secretariado do Bureau Político, órgão executivo de um partido, como o MPLA, um mês antes, diz à opinião pública nacional, da viva voz, que não está na agenda a realização de um congresso extraordinário. Um mês depois, na sua própria voz, é anunciado um congresso extraordinário. Todos nós sabemos que uma coisa são os órgãos oficiais do Estado ou do partido que está no poder, outra coisa são os órgãos que efetivamente decidem sobre a gestão do nosso Estado. Há muita insatisfação. E mais do que isso, não podemos dizer. Os atos do MPLA falam por si. Acabam por expor a estratégia do partido que está no poder. Ou melhor, do grupo que efetivamente dirige o regime. Nos termos dos estatutos do MPLA, aliás, como políticos, todos nós temos de conhecer os estatutos de todos nós. O Congresso Extraordinário pode efetivamente eleger o presidente do partido. Está nos estatutos do MPLA. Estatutos aprovados em 2021. Acontece que o MPLA vive um problema. O presidente gostaria de ter um terceiro mandato. Gostaria de ter. Isso ficou claro. E, por alguns ativistas que vão falando, está evidente, existe um desejo de forçar um terceiro mandato. Mas os angolanos, em 2022, colocaram um basta à estratégia de fazer alterações arbitrárias à Constituição. E atribuíram à UNITA, à Frente Patriótica, o poder de bloquear a iniciativa que vá contra a Constituição, vá contra os interesses da grande maioria dos angolanos. Não pode haver alteração da Constituição sem o voto favorável do grupo parlamentar da UNITA. Não pode haver. E não vai haver alteração da Constituição para viabilizar um terceiro mandato. Está fora de hipótese. O MPLA, o presidente, tem um dilema. A Constituição estabelece que um cidadão deverá cumprir só até 2 mandatos. 2 mandatos. O presidente está a cumprir o seu segundo e último mandato. Nos termos dos estatutos do MPLA, o presidente do partido lidera a lista de candidatos pelo Círculo Nacional. Portanto, é candidato a presidente da República. Estando impedido no Estado de liderar a lista de deputados do MPLA para 2027, cria um problema. Não poderá ser presidente do partido. E dirigentes do MPLA, com bastante coragem, colocaram as questões
e forçaram a reunião que todos nós tomamos conhecimento. Portanto, o MPLA vai realizar o seu congresso em dezembro. Está obrigado a eleger, pode não ser nesse congresso, mas em princípio precisam ganhar algum tempo, precisam escolher um novo dirigente, um novo líder, que vai preparar a gestão do partido e a sua candidatura para 2027, para estar em condições de competir com outros candidatos, potenciais candidatos, já com a imagem feita no mercado. Nós falamos com todos os angolanos, conversamos com todos os patriotas angolanos. Somos irmãos, acima de tudo somos irmãos. Todos nós queremos o bem para o nosso país. Ninguém está satisfeito com o estado atual que Angola vive. E aqui é importante dizer que os primeiros 2 anos de mandato, 2, 3 anos, sim, 2 anos e meio, os primeiros 2 anos de mandato do Presidente da República, João Lourenço, criam expectativas, criam esperança numa Angola diferente. Todos nós apoiamos alguma abertura que se viveu nos primeiros 18 meses. Mas infelizmente foi sol de pouca dura. Estamos a ver uma situação pior do que os últimos anos do presidente José Eduardo dos Santos. O mesmo nível de ditadura do regime do presidente dos Santos temos agora, ou até pior, do que o presidente João Lourenço. A corrupção que o presidente João Lourenço tinha anunciado publicamente combater nos primeiros 18 meses de seu mandato, está pior agora do que os piores anos do presidente José Eduardo dos Santos. Angola está a sofrer. Nunca os angolanos sofreram tanto de fome, doenças, outros problemas, falta de energia, falta de água potável, como nos últimos anos, os últimos 3 anos do mandato do presidente João Lourenço. Portanto, de 2022 para cá, a situação piorou. É nisso que dá roubar o mandato, roubar as eleições. Infelizmente, Deus está a castigar aqueles que fizeram a fraude eleitoral. E todos nós estamos a pagar. Todos estamos a sofrer isso. Estamos a sofrer. Todos. Sejamos dirigentes da UNITA, do MPLA ou de outros partidos políticos, sejamos militantes da UNITA ou do MPLA, de qualquer partido político, os angolanos todos estão a sofrer as agruras dessa governação. Portanto, queremos deixar bem claro que nós conversamos com todos os patriotas angolanos. Só não conversamos com um gabinete que faz estratégias de fraude eleitoral. Este não. O gabinete da corrupção, não. Com este não conversamos. Todos sabem qual é esse gabinete da corrupção. Com este gabinete nós não conversamos. E nós vamos discutir seriamente essa questão deste gabinete da corrupção. Corrupção pública. Sim, é pública. Vamos escutar isso. Nós, enquanto deputados, juramos defender, juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei. Portanto, para a alteração da Constituição, a votação é por mão levantada. É por mão levantada. Foi assim que fizemos que os angolanos fizeram em 2010, quando foi aprovada a Constituição da República de Angola. Foi assim que foi feita também a alteração, ou melhor, a revisão da Constituição em 2021. Portanto, toda a gente sabe que o voto para a alteração da Constituição é por mão levantada, é mão aberta. Para deixar de forma muito clara que não há aqui manobras. Portanto,
qualquer que seja a proposta, o voto vai ser por mão levantada. Portanto, não há espaço para estes expedientes fraudulentos, de forma nenhuma. Queremos deixar bem claro que os angolanos estejam serenos, que não há espaço para corrupção a deputados do grupo parlamentar da UNITA. Não há espaço para isso. É melhor descartar isso. Descartarmos isso. Comecemos a preparar o país para a transição. Portanto, o presidente João Lourenço vai deixar de ser presidente do MPLA agora em dezembro, ou em dezembro de 2024, ou dezembro de 2026. O MPLA vai ter uma nova liderança, vai concorrer conosco, também isso. E em 2027, finalmente, aquele desejo genuíno dos angolanos realizar a primeira alternância do poder, adiada em 2000, adiada em 92, adiada em 2008, adiada em 2012, em 2017 e em 2022, vai ser concretizada em 2027. Disso não temos a menor dúvida. Preparemos-nos para a transição. Uma transição pacífica, ordeira, no quadro de uma governação inclusiva e participativa. Nós não falamos de auxiliares do titular do Poder Executivo. O titular do Poder Executivo é o Presidente da República. O Presidente da República não recebe o Presidente da UNITA. Não recebe. Há mais de 2 anos que o senhor Presidente da República não recebe o Presidente da UNITA, o líder do maior partido na oposição. Qual é a agenda do governo, afinal? Qual é a agenda do Presidente? Com quem conversa? Alguém vai menosprezar quase 44% de votos oficiais? O senhor jornalista acredita que isso é sério? Este é o problema da Angola. Não nos falamos de auxiliares, falamos do Presidente da República. O Presidente da República vive uma grave crise. Crise de confiança. O seu partido vive uma crise de liderança. O seu regime está em crise. Isso é que está em causa. Quem cria gabinetes, quem cria ministérios é o Presidente da República. Portanto, o nosso foco é o titular do Poder Executivo. Portanto, estamos preocupados porque os angolanos não conversam, não dialogam ao nível institucional. O país precisa de um diálogo efetivo. Um diálogo aberto, honesto, entre o Presidente da República e os principais atores políticos, atores da sociedade. O Presidente não dialoga. Isto é que nos preocupa. Prontos, nós damos por encerrada esta conferência de imprensa. Agradecemos a presença de todos e contamos com os senhores jornalistas em próximas ocasiões. Vamos ter o texto disponível para ser distribuído.